Você sente que sua casa está sem graça, sem personalidade e que nada conversa entre si? Mesmo quando às vezes está tudo arrumado, parece que está uma confusão, uma bagunça? Nós entendemos, porque nós também já passamos por isso, né? Apesar de sermos arquitetas, nós nos perguntamos muitas vezes, olhando a nossa própria casa, o que está de errado, o que falta. E é por isso que você precisa de um direcionamento. Nós vamos mostrar aqui no vídeo de hoje, então, 10 truques simples para você gerar essa transformação sem obra, reforma, quebra-quebra. Apenas fazendo boas escolhas, sendo intencional naquilo e tendo um olhar atento. Eu sou a Dani. E eu sou a Jen. Nós somos arquitetas apaixonadas por criar casas acolhedoras, que trazem calma, que aproximam as famílias e que trazem essa beleza para o nosso dia a dia. E nós decidimos criar esse canal para compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, né, que nós temos nesse tempo aí de profissão e também da nossa relação que a gente acabou construindo com a nossa casa. No vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre o caos, quando você acha que não tem como resolver, não sabe por onde começar. Inclusive, se você não assistiu o vídeo, você pode voltar lá, acessar esse link que vai aparecer na tela para ver depois. Mas no vídeo de hoje, nós vamos um pouquinho além, dando dicas e passos, depois que você já venceu essa etapa aí do caos, como que você vai, a partir de então, criar uma casa, deixar ela mais acolhedora. O truque 1 são os tecidos. Eles colaboram para deixar esse ambiente mais confortável acusticamente e segurar um pouco desse eco, né, que geralmente a gente sente quando esse ambiente está mais vazio. Então, cortina, tapetes, mantas, tudo isso contribui para deixar esse ambiente mais aconchegante. Inclusive, um exemplo mesmo são as nossas produções, né, Jenny? Quando a gente vai fazer um quarto, por exemplo. Por mais que todos os móveis estejam ali no lugar, a cama, a mesa lateral, o roupeiro, enfim, o que tiver de móveis no quarto, até você não colocar essa roupa de cama, dispor ali os travesseirinhos, a manta, o cobre-leito, colocar às vezes um tapete, a cortina no quarto, não preenche, não dá aquela sensação de aconchego. Segundo tópico, deixe a natureza entrar. O que eu quero dizer com isso? É para você viver a casa. Então, a hora que amanheceu, abrir as cortinas, abrir a porta, deixar essa luz entrar, deixar o vento dar uma renovada ali no ar, no ambiente. Adicionar, talvez se você não tem ainda, algumas plantas dentro do ambiente, porque isso colabora e muito para essa sensação de acolhimento e deixar um ambiente gostoso. O terceiro truque é sobre contraste. A gente sabe que uma casa muito monótona, ela acaba sendo mais cansativa do que muitas vezes uma casa que tem texturas. E a gente sempre fala sobre isso aqui. Invista em diferentes cores, texturas, são diferentes camadas. Isso não é muito fácil de fazer, mas se você prestar atenção e pontuar, né, elementos ali, um branco, não deixe tudo branco, né? Não tem um ambiente todo branco. Coloque ali, às vezes, o pé da cadeira um pouco mais escuro, você não quer um estofado que contraste demais, mas escolha tom sobre tom. Isso já vai ajudar a sua casa a não ter aquela monotonia que é cansativa. Próximo ponto, iluminação quente e indireta, que seria uma iluminação mais agradável, mais difusa, não tão pontual, tão aparente, né? Isso colabora muito para deixar aquele ambiente gostosinho, acolhedor. Inclusive, aliás, se todos esses itens que estamos colocando aqui para vocês forem feitos, mas a iluminação continuar uma iluminação fria no ambiente, de nada vale o resto, porque a iluminação tem o poder ou de destacar, de valorizar aquilo que já tem ou de destruir com tudo. Outro ponto importante é elimine os reflexos. O que isso quer dizer? Que os materiais, eles muitas vezes quando eles têm brilho, eles são polidos, eles refletem tudo que está para cima ali deles, eles vão refletir. Por isso que a gente tem tanto cuidado na escolha do piso, a gente foca tanto nisso, porque tudo está para cima dele. E aí ele acaba refletindo tudo isso.
Então a gente tem que ter muito cuidado aonde a gente vai colocar esses materiais, esses móveis que são reflexivos, porque o que está na frente, o que está em cima, ele vai ser refletido e isso pode causar um incômodo, né? Causar aquela sensação de poluição visual. O sexto tópico é arranjos florais ou também de folhagens, né? Você ter o cuidado de trocar esses arranjos, de dispor ele no teu ambiente, seja numa mesa, num aparador, num móvel, colocar alguns vasinhos de planta ou mesmo uns raminhos cortados dentro de um vasinho de vidro, isso demonstra muito cuidado. E eu lembro sempre que quando a gente tinha oportunidade, às vezes em casa, né, as coisas eram muito simples de arrumar, quando eu morava ainda com os meus pais. Mas sempre que nós íamos montar uma mesa, recebia alguém, uma visita, enfim, eu ia lá fora e pegava uma florzinha, cortava ela e colocava em cima da mesa. É um carinho que você tem e demonstra muito esse carinho para receber alguém ou mesmo os da sua casa. Sétimo item é cheiro. Cheiro é uma coisa invisível, você não está vendo ali o cheiro, apesar que a gente tenha os difusores, que tem muitos modelinhos bem bonitinhos, as velas também compõem na decoração, mas quando você cria esse ambiente olfativo na sua casa, você cria também memórias. Eu lembro de cheiros de lugares que eu fui visitar, cidades que eu fui visitar, ou mesmo ambientes de entrar em casa, o cheiro da casa da avó, o cheiro da casa de alguém, né, que você tem essa lembrança. Então é muito especial, algo que você não vê, mas é poderoso para você sentir, criar essa relação mais profunda com a casa. O oitavo item são as proporções generosas. A gente já falou um pouquinho no vídeo passado sobre isso, mas a gente veio reiterar que isso é um item muito importante. Né? A gente falou sobre as proporções de, às vezes, detalhes que a gente tem para compor uma estante, mas isso também tem muito a ver com os móveis que a gente escolhe para a nossa casa. Essa distribuição, essa harmonia, esse preenchimento que muitas vezes a gente investe ali numa casa grande, mas não consegue preencher, porque os móveis não estão adequados, tem a questão, de novo lá, voltando no começo dos tecidos, mas essas proporções são muito importantes e investir em móveis e peças generosas também vão contribuir para deixar essa casa menos poluída e mais harmônica. E uma coisa, Jenny, quando o espaço ele também se enche de móveis muito grandes para o que o espaço comporta e compromete a circulação ali em volta, você fica se negando, né? Você vai passar, parece que você vira para o lado, você encosta na parede, aí você arrasta a cadeira, você bate no móvel que tem atrás. E isso gera um desconforto, que é o oposto de aconchego. Nono item, esse item aqui ele abre espaço para a gente conversar muito, mas temos que resumir. Utensílios combinando. Ao longo da nossa vivência aqui no escritório, nós reparamos que as pessoas se preocupam muito com móveis, porque realmente são maiores, ocupam um espaço maior no ambiente. Mas esses utensílios do dia a dia que você usa ali, um talher para preparar a refeição, um pote, de repente tem um pote de sorvete, tem um pote roxo, um pote com a tampa verde, outro com a tampa azul. Eu tenho certeza que só de eu falar isso, você já está imaginando um ambiente meio caótico, meio bagunçado. E por quê? Porque o pote é feio? Às vezes não. Às vezes é a cor, o excesso de informação, o formato, muitos diferentes. Então, o que a gente sugere aqui para vocês? Para quando forem comprar esses utensílios, qualquer coisa, por menor que seja, vai comprar uma peneira para a cozinha, pense no que ela vai com o que ela vai combinar com o que você já tem na sua casa. A gente fala muito sobre compras intencionais, né? E eu acho que isso tem tudo a ver, né? Tudo que a gente vai comprar, a gente pode pensar um pouco mais, né? Não simplesmente comprar ali porque é a primeira opção. E isso inclui esses pequenos itens e reflete também uma coisa que é muito... ali, os móveis, a gente está vendo a parte de fora, mas o que tem dentro, né? Pra gente a casa que tem fora é que tem dentro dos móveis. Exato. Então, esse cuidado com o que tem dentro também. O 10º item é o item que acho que vai diferenciar a tua casa das outras, que são os objetos com história. Não tem como a gente falar sobre diferença, sobre algo especial e único,
se a gente não considerar a nossa história e os momentos que a gente viveu até aqui. A gente muitas vezes fez uma viagem importante, tem um móvel que é uma herança de família, algum garimpo, alguma coisa muito especial que aconteceu, uma foto de um lugar importante que a gente esperou, teve uma expectativa ali para visitar. Então, tudo isso são pequenas coisas que trazem uma identidade única para a nossa casa. E isso, sim, a gente não está falando sobre algo que desvaloriza, mas só que valoriza a tua casa e te traz lembranças boas de momentos importantes que você viveu. Com o passar dos anos, nós fomos percebendo através de erros também que nós cometemos na nossa casa, no início lá, eu lembro quando eu e o Pedro casamos. Até hoje. Nós sempre erramos, mas é aí que tá, entender que é um processo. Você precisa ter claro na mente que aonde você quer chegar. Eu quero deixar minha casa mais assim, mais assado, nesse estilo, e aos poucos você vai construindo isso, porque dificilmente da noite pro dia vai mudar 100%. Não, vai ser um tempinho ali até que isso aconteça. Então é preciso ter essa ciência e acho que para resumir, o que nós mais aprendemos nesses anos é que a casa ela é muito mais do que estética. Ela precisa ter a alma e refletir quem mora ali. Esperamos ter ajudado vocês com essas dicas, a deixar aí a casa de vocês mais aconchegante. E se vocês puderem, né, compartilhem com a gente o que vocês vão aplicar aí na casa de vocês, ou às vezes até o que é novo, né, e vocês gostariam de aplicar com o passar do tempo. E já íamos esquecendo, mas se essas dicas estão fazendo sentido para você, não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Agora sim, tchau!